Muito bem, faremos a lição número 11, a parte de segunda-feira, a instituição da ceia, a Páscoa e a última ceia. Naqueles dias, Jesus tomou a iniciativa de fazer a ceia. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa. Era preciso celebrar com os discípulos e mostrar uma mensagem especial para eles, simbolizando ali a sua morte e também a sua ressurreição, e também a sua segunda vinda. Jesus, inclusive, sabia os detalhes. Ele disse para os discípulos: vocês vão até uma rua que está em Jerusalém, vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça. Diga para eles que o mestre está precisando daquele cômodo que quero fazer a ceia com meus discípulos. Eles foram na cidade e acharam um homem com um cântaro na cabeça e falaram com ele. O homem disse: o local está preparado. E eles foram para lá. E ali Jesus então instituiu a ceia. Durante o momento da ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos e eles acharam estranho. Pedro disse: nunca me lavarás os pés. Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então ele disse: então a cabeça também, o corpo. E Jesus disse: não é preciso, o mais já está limpo, só os pés. E com isso Jesus disse: olha, eu estou triste por causa de uma coisa. Um de vós vai me trair. E o ambiente ficou tenso. Eles começaram a se perguntar: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu? E eles então começaram a duvidar de uns dos outros. Quem poderia estar traindo Jesus Cristo? Por isso, eles agora não tinham a mesma atitude de Marcos 14, 29, quando Pedro disse: de maneira nenhuma te negarei, ainda que seja preciso morrer, eu vou contigo até o fim. E diz assim: e os discípulos disseram a mesma coisa. Agora, quando Jesus disse: um de vocês vai me trair, eles começaram a se perguntar: será que sou eu que vou trair Jesus? E ficaram numa angústia muito grande. Jesus instituiu a cerimônia ali da Santa Ceia, que era um simbolismo da Páscoa. Aquela Páscoa que Moisés comeu ali antes de sair do Egito, ela foi repetida ano após ano. E o cordeiro era morto e as pessoas participavam daquele cordeiro. Nenhum osso do cordeiro podia ser quebrado, que era símbolo de Jesus, que não teve nenhum osso quebrado durante a morte dele. E a pergunta 2 é: que cerimônia Jesus instituiu e que se tornou significativa para a fé cristã? Marcos 14, verso 22. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando, partiu e deu-lhes e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu a todos e todos beberam dele. Jesus disse: isto é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, porque é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei de novo do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhe Jesus, dessa forma: todos essa noite vão se escandalizar em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois que eu houver ressuscitado, eu irei adiante de vós para a Galiléia e vos encontrarei lá. E disse-lhe Pedro: Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu de maneira nenhuma farei isso com o Senhor. Jesus disse: Pedro, em verdade te digo que hoje, à noite, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E Pedro disse: de maneira nenhuma, Senhor, de maneira nenhuma. E Pedro disse com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de maneira nenhuma te negarei. Então todos diziam a mesma coisa. Jesus instituiu a Páscoa. E essa Páscoa vem lá do tempo da saída do Egito. Êxodo 24, verso 8. Então Moisés tomou daquele sangue, o sangue do cordeiro, e espargiu sobre o povo. E disse: eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor Deus fez convosco sobre todas essas palavras. O sangue do cordeiro era o sangue da aliança e simbolizava Jesus morrendo na cruz. E agora, antes de morrer, Jesus instituiu a Páscoa. Então, que cerimônia Jesus instituiu, que se tornou tão importante para a fé cristã? Jesus instituiu a Santa Ceia, que mostrou em seu simbolismo justamente o pão como o corpo de Cristo entregue para o sacrifício da humanidade, e o sangue de Jesus simbolizado pelo suco puro da videira, que representou o sangue de Jesus para salvar toda a humanidade. Para pagar o preço do pecado, era preciso a morte de um Deus. E Jesus se prontificou a fazer esse sacrifício. Por isso, a Santa Ceia se tornou tão especial para todo o cristianismo. Um pastor estava vendo sua igreja que não crescia, não tinha batismo.
E ele ficava preocupado, meu Deus, o que está acontecendo? Ele disse, já sei, vou fazer uma Santa Ceia. E preparou a Santa Ceia, preparou o sermão, mas na noite anterior à Santa Ceia, ele sonhou que estava pregando e tinha um visitante que sentou no primeiro banco e ficava olhando para ele, e o pastor pregava, e todos os olhares do pastor morria no olhar daquele homem, daquele visitante. E quando terminou ali a pregação, o pastor foi lá fora despedir as pessoas, e no sonho dele, ele disse que não viu o visitante, chamou o diácono e disse, cadê aquele visitante que estava no primeiro banco? Quem é ele? E o diácono disse, pastor, você não conhece ele? Ele é Jesus. Ele veio ouvir sua mensagem. Aliás, ele tem vindo sempre ouvir sua mensagem. O pastor acordou e pensou, meu Deus, o Senhor está me dando uma mensagem para pregar à igreja. O Senhor está me dizendo que está comigo em todos os momentos e eu posso ajudar essa igreja. O pastor fez a Santa Ceia, contou esse sonho que teve à noite, na Santa Ceia ele contou, e fez um apelo para que todos se consagrassem. Houve uma consagração, um reavivamento muito grande na igreja. A Santa Ceia fez efeito. Ellen White, no livro Desejar das Nações, página 656, ela escreveu o seguinte, a Santa Ceia, ela aponta para a nossa consagração às ordens de Cristo. Temos que nos consagrar diante das ordens de Cristo. E essa Santa Ceia aponta para a sua segunda vinda. Foi destinada a conservar viva essa esperança na mente dos discípulos. Nas tribulações, a Santa Ceia nos promete conforto e esperança, porque anuncia a volta do Senhor até que Ele venha. Infelizmente, para muitos, esse pensamento não é precioso, mas para nós é muito precioso. Quando Jesus disse, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é um pensamento solene. Quando Moisés quando Moisés saiu do Egito, ele instituiu a Páscoa a pedido de Deus. E o sangue do cordeiro foi colocado nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não matasse o primogênito. Era uma cerimônia de libertação. E a Santa Ceia é uma cerimônia de libertação. Nos liberta dos pecados, nos liberta do medo, da superstição e nos coloca com o olhar para o alto. Antes da Santa Ceia, o olhar era para a sepultura. Vamos apenas morrer, apenas morrer. Depois da Santa Ceia, o olhar agora é para cima. Jesus vai voltar. A Santa Ceia indica, além da nossa consagração, a esperança na segunda vinda de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Que essa esperança fique firme em nosso coração, em nome de Jesus. Fique com Deus.